Fala a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Vocês já viram o nome aí do nosso vídeo. Crente Vera Verão. Grita porque não gosta de ouvir a verdade. Esse é o crente famoso Vera Verão. Quem lembra do personagem Vera Verão? Era o personagem, né, que estava ali na Praça Nossa. E ia se falar uma verdade para ele. E ele já gritava assim, epa, né? Já dá aquele giro de havaiana. Então muita gente, né, a gente fala assim na brincadeira. Mas hoje, gente, a palavra, ela é pregada hoje muito difícil. Deus envia, né? Ele disse que enviaria as pessoas para falar da palavra dele com verdade, né? Nós vamos ler já já onde é que está escrito. E as pessoas, elas não querem a modernidade, internet, os tempos que vivemos, né? Que estamos vivendo. As pessoas não querem mais que seja chamada a atenção delas. A vida é minha, você não manda na minha vida, você está julgando, o diabo está usando a sua boca, vários tipos de coisa. Mas não querem se consertar. Não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ouvir aquilo que está errado, o caminho errado, né? E elas já começam a atacar, né? Se você chegar para uma pessoa e falar, olha, isso, você está desagradando a Deus, você está isso, aquilo. Você está julgando? Você está me julgando? E já, epa! Né? Já começa já a se manifestar. Porque não querem ouvir a verdade de Deus. Não querem ouvir que elas têm que se converter do caminho errado, né? Hoje eu escutei de uma irmã, ela falou assim pra mim, vá se converter, você fica colocando aí, falando mal das igrejas, não sei o que, e trazendo destruição, né? Mas, gente, o próprio Deus, em muitas palavras, né? Ele é que manda as pessoas falar. Ele é que mostra o caminho errado, envia os profetas para que eles venham profetizar, falar, né, o que tem que ser mudado, o que tem que ser feito para que Deus possa atuar nessas vidas. Mas hoje em dia, gente, as pessoas não querem mais ser, sabe, repreendida pelo profeta, ser chamada a atenção pelos pastores de Deus, né, não aqueles que estão aí fazendo a própria vontade. E comecei a conversar com essa irmã e falei, olha, tome vergonha na cara, vá, sabe, volte dos seus caminhos, porque você prega a Deus, né? Chegou um momento que a gente tem que falar logo abertamente, gente, porque as pessoas, elas estão cegas a tal maneira que elas, né, Deus fala assim, olha, julgar a causa da viúva, do necessitado, sabe, e aí vim de a mim, né? Mas as pessoas, elas querem fazer o que querem, não ajudam ninguém, dizem paz do Senhor, mas no coração há guerra, né? São falsos, se assentam à roda dos escarnecedores, estão aí vivendo de uma maneira, a gente acha que Jesus vai voltar e vai arrebatar, Jesus vai levar, acha que é assim, sabe, na brincadeira, vou viver de qualquer jeito, vou viver de qualquer maneira, e não é assim, gente, sabe, está vivendo na graça, uma salvação não merecida. Isso não quer dizer que eu possa viver de qualquer jeito que eu vou ser salvo. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Eu sei que eu não mereço, mas Jesus, né, Deus enviou o Filho dele para me dar o caminho para a salvação. E eu tenho a salvação através de Jesus Cristo. Então esse é o favor não merecido, que é a graça. Então as pessoas confundem que vou viver de qualquer maneira, que Deus vai me salvar. Porque estamos na graça. E não tem nada a ver uma coisa com outra. E muitos são os cristãos, muitos são as esposas, muitos são os pastores, muitos são aquelas pessoas que estão buscando fazer a obra de Deus, que estão completamente enganados. Enganados. Eu até falei para ela assim, imagina se Ezequiel vivesse nesse tempo de hoje, a qual as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, já não escutavam na época de Jesus, na época dos profetas, né? Então Jesus fala claramente que ele veio para cumprir, né, as coisas, não veio para quebrar nada, para tirar nada, ele não veio para, sabe, anular nada, gente. E as pessoas têm confundido. Então elas viram, né? Quem aqui
que está assistindo nossos vídeos já viu o porco, quando ele grita, quando ele toma uma facada ali quando vai morrer. Eu sei que meu pai, ele vendia porco há muito tempo atrás, e eu não vi matando, claro, né? Mas eu já vi em reportagens. O porco grita, gente. E o cristão, crente, ele não dá ouvido. Essa pessoa até usou a passagem lá de Nínive, de Jonas. Falou que era Jonas, que queria destruir Nínive, mas Deus não. Mas quem mandou Jonas lá? Foi Deus. Se aquele povo não tivesse tido arrependimento, você pode ver que, sabe, tipo, era muito distante a caminhada de Jonas naquele lugar. E ele andou muito pouco. E o povo inteiro já se converteu. Mas quantos são os crentes que você tem que estar falando, mostrando a palavra, gente? Eu falo pra vocês assim: viva do jeito que você quiser, pregue do jeito que você quiser, dirija a igreja do jeito que você quiser, faça as coisas do teu jeito. Agora, você acha que você vai alcançar alguma coisa de Deus? Igrejas estão fechando, gente. Igrejas estão fechando, templos estão fechando, porque as pessoas não estão se importando com o que Deus fala, com o que Deus quer. Esses dias cheguei para algumas pessoas e falei: não feche, não é a vontade de Deus fechar a casa de Deus. E as pessoas fecham. Eu tenho testemunho, vou contar para vocês, né, sobre a pregação que nós fizemos, terra seca e terra fértil, né? Deus não quer que a casa dele venha a ser fechada. Deus não quer que o altar ele venha a sofrer uma metamorfose, sabe? É totalmente para a abominação. Deus quer que, sabe, o altar ele seja consagrado. Mas hoje, gente, sabe, eu não sou melhor do que ninguém, gente, mas a verdade é que qualquer pessoa sobe no altar e fica lá. Isso aí faz com que a palavra de Deus ela venha a se cumprir para o mal. A maldição ela cai sobre as igrejas, cai sobre as vidas, cai sobre os altares, cai sobre os nossos filhos, cai sobre as nossas vidas, porque as pessoas não prestam atenção no que Deus está falando. Então acha assim, a pessoa vem e fala: olha aqui, você tem que se consertar, você está errado, esse não é o caminho, você está pregando e não está vivendo. E as pessoas, elas dizem que nós não somos profetas, dizem que nós não somos pastores, dizem que a gente é perturbado, que o diabo está usando a nossa voz, que como que pode falar uma coisa, não sei o que. Gente, olha, as pessoas inventam de tudo, mas não querem se consertar. Não querem dar ouvido à voz do nosso Deus. Esquecem os evangélicos. Os evangélicos esquecem, gente, que eles estão vivendo o Deus da Bíblia. Eles esquecem que eles estão vivendo o Deus que abençoa e amaldiçoa. Eles acham que porque é a graça, então Deus muda. Porque Deus enviou o filho dele para sofrer daquela maneira, e as pessoas acham que pode fazer o que querem. Eu estava vendo esses dias aí, crente, gente, agiota. Já pensou? Você chega ali: ô irmão agiota, empresta aí um dinheiro aí. Sendo que Deus ele fala que é para não emprestar o dinheiro a juros. Então, as pessoas não se preocupam. As pessoas mentem, as pessoas são hipócritas, as pessoas são falsas, sepulcros caiados. As pessoas ficam, já falei sobre postar, gente, essas frases, essas fotos de Facebook com frases. Você não sabe de onde vem a frase, você não sabe de onde que vem, que origem que tem, e você está postando para que pessoas venham se alimentar de uma palavra que não é de Deus. E a gente vai falar: nós somos perturbados, nós somos endemoniados, nós não temos Deus, nós não temos Espírito Santo, nós temos o demônio, o diabo usa a nossa voz, sabe? Então as pessoas falam tudo, mas não dizem: Senhor, eu me arrependo, porque sou pecador, sou falho, estou trazendo escândalos, né? Mas não. Aí dizem assim que: não, mas você está falando isso porque a luz não tem comunhão com as trevas, e dá aquela coisa toda. Então, gente, é uma hipocrisia muito grande que caiu sobre a igreja do Senhor, que usam a palavra de Deus para fins de esconder o pecado, esconder as falhas. Nós somos falhos, gente, nós somos pecadores, nós erramos, mas você não pode usar a palavra de Deus para se beneficiar para o erro, né? Vamos ler aqui em Ezequiel
Olha o que diz a palavra de Deus. Diz o seguinte, olha. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel 2. Então entrou em mim um espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Então você vê que a palavra de Deus, ela não se limitou apenas ao povo de Israel, mas sim às nações rebeldes que se rebelaram contra o Senhor. Porque Deus já sabia que a palavra dele ia encher toda a terra. Então a palavra de Ezequiel, ela é usada até os dias de hoje, só que não se prega mais na igreja. Por quê? As pessoas acham que pregando salvação, pregando Apocalipse, pregando Ezequiel, Jeremias, Isaías, conceito, vai afastar as pessoas da igreja. Então as pessoas não estão mais no conceito, elas estão na graça. Mas não haverá graça para o que vai acontecer, gente. Então as pessoas, elas mentem, elas se assentam nas rodas, a abominações, a pecado, a morte, a pessoas que estão vivendo no engano. As pessoas de Deus se assentam na mesa e elas não têm coragem de falar um A. Elas não têm coragem de falar um B, que aquilo está errado. Elas não têm coragem de falar nada. Então, gente, o erro vai entrando, pessoas estão indo para o inferno, pessoas estão perdendo a salvação. Então temos que falar a verdade. Porque só a verdade que liberta. A pessoa, quando ela escuta a verdade, é aí que ela vai se consertar. Mas quem quer ouvir a verdade? Quem é que quer ouvir que ela está errado? Mas é necessário, gente. É necessário que a pessoa venha, sabe, agir, sabe, com, sabe, inteligência, né? Com sabedoria. E ela entender. Se ninguém falar para ela a verdade, como é que ela vai se consertar? Como é que ela vai ver? Olha, estou sendo mau pastor, estou sendo uma má esposa, estou sendo má para minha família, né? E como é que acontece isso? Então, gente, não podemos ser falsos, hipócritas, mentirosos. Eu falo mesmo. Cheguei, propósito no meu coração, tanto para minha vida, né, falando de Deus, quanto na minha vida pessoal, é falar a verdade. Chega de passar, sabe, tipo, enxugar gelo, sabe, tapar o sol com a peneira, fazer vista grossa. Chega, gente. Os nossos familiares não vão mudar se você não falar a verdade. Você fica aí, não, chega lá, conversa, fala a verdade, depois fala de Deus, e Deus vai agir no meio da sua casa. Agora, você quer encobrir coisa errada e vai dobrar o joelho para Deus ouvir a oração? E depois que as pessoas vão falar que você está errado, ou você está errada pelas suas atitudes, você vai gritar? Epa! Eu não sou uma crente, não. Eu sou quase uma arrebatada do Senhor no céu da glória. Não, gente, não entrará. Não será arrebatado. Se você encobrir o erro de alguém, você vai ficar. Se você encobrir o erro do seu pastor, se você encobrir o erro do seu familiar, se você não se consertar com Deus e não falar a verdade, você achar que o tempo vai passar, que Deus vai fazer alguma coisa, Deus já enviou você para falar. Deus já enviou eu para falar. Então, se você não fizer, você vai sofrer a pena. É como o atalaia, né? Se você não falar, Deus vai cobrar de você. E não pense, gente, que haverá um arrebatamento, que Deus vai levar você, não. Você vai ficar e você vai aprender aqui com todas as taças da ira do Senhor, as trombetas, os ai. Eu quero ver se você vai tomar jeito. Porque eu não quero ficar aqui. Então eu prefiro falar o que Deus manda falar do que eu ficar nesse mundo que vai se tornar um mundo de horror. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, Ezequiel 2, né? Vamos continuar. Diz mais assim, ó. Até esse mesmo dia, né? E os filhos são de semblantes duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. A palavra, falar que Deus está falando, falar da palavra de Deus. Então Deus fala, olha, eles são assim, Ezequiel. São assim, assim, assim. E eu te envio a eles, e você vai falar, assim diz o Senhor. Mas ele já diz que são de semblante duro.
são obstinados, gente. Está conversando hoje com uma pessoa, sabe, que se diz de Deus, mas, sabe, não, em nenhum momento, ela se arrependeu. Não há arrependimento, não há salvação, não há salvação, não há salvação. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites em escorpiões, não temas as tuas palavras, nem te assustes, nem com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então Deus ele já deixa claro, olha, são rebeldes. Mas você vai e fala, não interessa se eles vão ouvir ou não, gente. Estava tendo, um tempo atrás, fui muito perseguido por um pastor da Assembleia de Deus. E ele com o povo da igreja dele começaram a me perseguir na internet, falar mal de mim, falar as coisas sobre a minha vida, sabe, levantar calúnia sobre a minha vida, fazer o mal sobre a minha vida, mas não interessa. E aí começaram a ver os vídeos, e começaram a zombar, e criticar, e falar aquilo, mas eles não entendem que essa é a vontade de Deus para que eles escutem a palavra. Então Deus faz eles me perseguirem, para que eles estejam hoje vendo os vídeos, e saber que Deus ainda usa pessoas sim para falar com pastores, com presbíteros, porque não é porque foi levantado, não é porque está na obra, que Deus não vai usar ninguém. Você tem que entender, gente, quando Deus ele levanta alguém para falar com você, é porque realmente Deus se importa com o seu caminho, com o que você vai fazer. Porque depois não adianta chorar, não adianta se lamentar, entendeu? Eu estava trabalhando, gente, antes daquele vídeo da terra seca e da terra fértil, você pode assistir lá, uma reunião com uma pessoa. Coloquei na internet sim, porque Deus, eu podia chegar e falar assim, não, fiz reunião com uma pessoa, não vou colocar na internet não. Mas pessoas que não têm certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, levei a palavra, falei sobre Lázaro, sobre o vale dos ossos secos, né, que Deus colocou no meu coração essa palavra. Levei até naquele lugar, aquela casa de oração totalmente falida, né? E ali seca, sem nada, sem mais vida nem nada. Uma única pessoa foi para a igreja, que era uma pessoa que já estava afastada dos caminhos, né? Não estava mais indo para a igreja. Quer dizer, os membros da igreja não foram mais, obreiros não foram ninguém. Estava eu, uma pessoa que estava afastada e Jesus, que ele disse que onde vai duas ou mais pessoas ele estará. Suficiente, gente. Sentir de Deus mesmo para ir para lá. Conversei com o pastor, fui para lá, falei, olha, não feche, porque não é a vontade de Deus. Falei para todo mundo, não feche. E Deus, ele agiu. Deus, ele se manifestou. Mas as pessoas não dão ouvido, gente. As pessoas não dão ouvido. Então, gente, Deus espera de cada um de nós uma mudança. Sabe? Agir a fé, mudar os caminhos, fazer a diferença. É isso que ele espera de mim, de você. Quando você vê tudo desabando, você diz, eu creio. Se você vê alguém chegar para você e falar, você está errado. Não, você está me julgando. Não, você está falando pelo diabo. Não sei o que. Não, Deus espera, gente, que a gente se arrependa. Se arrependa o que Deus espera. Será que vocês não entendem isso? Que Deus espera arrependimento. Mas as pessoas não entendem. Elas não compreendem. Sabe, elas acham que, não, olha, podemos viver de qualquer maneira, vamos chegar perante Deus, na casa de Deus estamos salvos. E não é dessa maneira. E Deus fala mais aqui, ó. Ainda que sejam sarças e espinhos para com você, e tu habite com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes.
Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca. Então você vê que Deus, ele manda falar. E ele diz assim, olha, abre a sua boca e fala. Não seja rebelde como a casa rebelde. Então as pessoas acham que a gente não tem o que fazer. Que a gente fica falando, porque a gente não tem o que fazer. Então, eu vou ler aqui. Isaías 24. A gente está encerrando essa palavra. Quero agradecer, gente, as muitas visitas ao nosso blog. Não ia gravar esse vídeo hoje, aconteceu um fato. Então vamos fazer um vídeo. O vídeo se chama Você é Sodoma? Vou ver se vai ser esse nome, tá? Mas é mais ou menos parecido. Você é Sodoma ou você é de Sodoma ou é de Nínive? Né? A gente vai estar falando sobre a palavra de Deus. Jeremias, né? Não, é Isaías. Isaías 24. Diz o seguinte, a palavra de Deus diz assim. 24, 5 e 6. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Olha aí em Jeremias 23, 29, né? Vamos para 23, 29 para encerrar a palavra de hoje, né? E 23, 29 diz o seguinte: o profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele a quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palavra como o trigo, diz o Senhor. Não é minha palavra como o fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a penha? Eu quero agradecer, gente, as muitas visitas ao nosso blog. Dizer para vocês que o Senhor, a vinda do Senhor, ela está próxima. Muito mais do que quando ela foi anunciada. Os tempos são trabalhosos, né, porque as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas acham que Deus, ele tem que ser como aquela pessoa que só dá os talentos. Só dá, mas não acha que não virá para cobrar. Né? Então você pode viver de qualquer maneira, você pode viver de qualquer forma, você pode fazer tudo o que você quiser, você pode agir escondendo as coisas, que Deus não vai voltar para cobrar, para olhar para suas mãos, para olhar para a sua vida e dizer, olhe, você vai receber agora conforme tudo o que você plantou. E nessa hora, gente, as pessoas vão se dar mal, as pessoas vão ficar devendo, as pessoas vão, sabe, não ter o que mostrar para Deus. E nessa hora, gente, as trombetas vão tocar, um povo separado vai subir, e aqueles a quem, né, o nariz está mais alto do que a testa, né, que são mulheres que pregam Deus, que louvam Deus, né, pessoas que pregam no altar, pessoas que têm igreja, pessoas que estão na obra de Deus, pessoas que saem falando de Deus, vão estar perdidas, porque na hora que a trombeta tocar, e as pessoas, sabe, no piscar de olhos, elas sumirem, e depois querer, não dá para se consertar em cima da hora, gente. Não dá para pedir perdão em cima da hora e Deus vai levar, não. Então se arrependa. Se arrependa, não seja crente Vera Verão, né? Porque acha que já não é mais crente, é quase um arrebatado do Senhor no céu da glória. Porque isso não é verdade, isso não existe, né? A salvação é fácil, sabe? A porta larga, né? E o caminho espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitas pessoas entram por aí, Jesus falou, né? Você pode ver que Jesus deixou claro que muitos vão entrar por aí, gente. Não é as pessoas que estão no mundo, não. É as pessoas que estão na igreja. É as pessoas que carregam uma Bíblia. É as pessoas que louvam. É as pessoas que pregam. As pessoas que são pastores, que são obreiros, que são diáconos, esposas, presbíteros. São essas pessoas, membros, que vão entrar por essa porta. E esse caminho
E as pessoas esquecem. As pessoas se esquecem disso, mas nós estamos aqui em nome do Senhor para lembrar a cada um de vocês que a vinda do Senhor está próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.